Vamos conhecer os planos da General Motors para a produção de veículos no Brasil daqui até 2035, quem sabe além também. A gente vai conversar com o Fábio Rua, que é vice-presidente da General Motors na América do Sul. É um prazer receber você aqui com a gente. A gente está num ambiente para discutir inovação e a indústria automobilística no Brasil e em vários outros centros importantes do mundo sempre teve um papel importante também nesse sentido, de puxar a pesquisa, puxar a tecnologia, puxar investimento. Qual é o momento da General Motors no Brasil e na América do Sul com vistas à inovação, com vistas ao que deve ser procurado? Enfim, quais são os planos, o que vocês estão querendo fazer? Muito obrigado pela pergunta. Obrigado a você. Prazer estar aqui com vocês. E a GM ela tem uma visão muito arrojada no que tange a inovação, descarbonização e o futuro. A gente tem uma visão global que a gente chama de 000. Zero acidente, zero congestionamento, zero emissão. E a gente quer fazer isso por meio de carros autônomos, carros elétricos, carros conectados e cada vez mais carros compartilhados. Isso é uma visão que ela traz para o centro do debate o consumidor, que está cada vez mais sensível à necessidade da gente ajudar a descarbonizar o planeta e cada vez mais a rodar em veículos sustentáveis. A gente tem, por exemplo, uma meta de até 2030 ter 50% dos nossos veículos produzidos com peças oriundas de fornecedores com práticas sustentáveis. Aí você está falando localmente ou globalmente? Globalmente, mas localmente inclusive. A GM é uma empresa que tem 98 anos no Brasil. Nós temos 7 unidades industriais no Brasil, 5 fábricas, uma pista de testes e um entreposto, né, para armazenar peças. A gente tem um compromisso gigantesco com o Brasil. Aqui, empregados mais de 1.500 engenheiros que trabalham P&D, que trabalham inovação, que desenvolvem tecnologia para o Brasil e para o mundo. Você está colocando algumas metas bastante ambiciosas. E eu tenho até por dever de ofício, como jornalista, que colocar algumas questões, como por exemplo, esses objetivos não vieram do nada, evidentemente. Tem todo o planejamento da GM, a pesquisa de mercado. Como você falou, a sensibilidade do consumidor está sendo absolutamente premente, quer me parecer, nesse momento. Mais do que a sensibilidade. O consumidor está passando a exigir esse tipo de postura de empresas continentais, como é o caso da GM, internacionais, como é o caso da GM. Mudou a GM porque o consumidor também vem mudando? A GM ela trabalha, obviamente, para atender os interesses do consumidor. O nosso público-alvo é ele. Se ele demanda, obviamente, a gente vai entregar. Mas, para além dele, a gente olha o planeta, a gente olha as necessidades de transformação do modelo de negócios. O setor automotivo, nos últimos 100 anos, foi um setor que foi motivado a desenvolver tecnologias de carbonização, tecnologias, né, de combustão fóssil, oriundas, né, dos combustíveis fósseis, que têm um impacto ambiental negativo para o planeta. Entendendo que o planeta precisa de uma atenção especial, que a gente tem uma emergência climática hoje em dia batendo a nossa porta, a gente precisa rapidamente se adaptar e fazer essa jornada rumo à eletrificação da forma mais dinâmica e transformadora possível. No caso do Brasil, Fábio, essa grande diversidade do ponto de vista de alternativas energéticas, hidrogênio verde, os combustíveis descarbonizados, como você menciona, o país andou um bom tempo, um pouco perdendo tempo do ponto de vista da inovação. Isso é praticamente consenso, eu vi isso de muita gente aqui nesses dias. Com essa dianteira das possibilidades de energias alternativas, não só se recupera o tempo perdido, como volta a ser protagonista no cenário internacional, não te parece isso? Eu concordo e eu sempre costumo dizer que não é é ou. Não é etanol ou elétrico, não é híbrido ou elétrico. A gente consegue, né, dado o tamanho do nosso país, dado a gama de perfis diferentes de consumidores, oferecer aos consumidores o tipo de carro que mais se adapta às necessidades e aos desejos deles. Então tem espaço para o etanol, tem espaço para o híbrido, tem espaço, né, nessa transição para um carro cada vez mais, mesmo a combustão, cada vez mais eficiente do ponto de vista energético. E tem, obviamente, espaço para o elétrico. E isso é inovação na veia. A inovação é o que move o desenvolvimento da indústria automotiva hoje mais do que em qualquer outro ponto da história. Quando é que o consumidor, o motorista brasileiro, vai dirigir automóveis elétricos da GM? Eu sei que você já tem alguns modelos, que eu não sei se estão sendo produzidos em larga escala ou não, queria que você atualizasse a gente. A GM tem um plano de investimento que até 2025
a gente deve investir 35 bilhões de dólares para produzir 30 novos modelos elétricos no mundo. Já estão sendo produzidos, já estão sendo comercializados. No Brasil, a gente já vende 2 carros elétricos, 100% elétricos. Quais são? O Bolt e o Bolt EUV, são 2 modelos do mesmo carro, basicamente. A partir do ano que vem entra a Blazer EV, a Equinox EV e uma série de novos carros que começam a ser incorporados ao nosso portfólio, que eu não posso anunciar agora, mas que em breve, né, o povo vai ter a condição, né, de entender qual é a nossa visão de eletrificação no nosso portfólio todo de veículos no Brasil. Quando essa novidade estiver autorizada, faça o SBT News Sem saber. dúvida, sem Por dúvida. favor, eu faço questão de acompanhar com vocês. Agora, para a gente finalizar, o custo ainda hoje, até por envolver muita pesquisa, investimento em inovação, ainda é relativamente elevado para as alternativas de automóveis, alternativas à carbonização. Isso vai se reduzir? Eu imagino que sim. Queria que você estimasse para a gente quanto e para quando. Eu diria que existem uma série de mitos em relação ao carro elétrico e o custo é um deles. A gente tem uma conta que a gente chama custo total de propriedade, que diz que ao longo do tempo, um carro elétrico, comparado com a mesma categoria de um carro a combustão, ele já é mais barato. A manutenção é mais fácil, só para te dar uma ideia, um carro a combustão ele tem o equivalente a 1.000 componentes. Um carro híbrido, 1.200 componentes. Um carro elétrico, 200 componentes. É muito menos peça para desgastar, é muito menos manutenção para ser feita, né? A bateria ela é regenerada ao longo, né, do processo de vida dela, então ela dura muito tempo. Uma bateria de um carro elétrico garantia 100% de 8 anos. Então eu diria que o preço não é uma questão tão determinante assim para a adoção em massa. Até porque o governo está muito sensível a essa questão do carro elétrico também e vem implementando políticas para ajudar o setor a se descarbonizar mais rapidamente. A carga tributária em cima de um carro hoje é muito alta. Então, com a reforma tributária, a gente espera que isso seja, de alguma forma, né, endereçado para que a gente tenha condições de vender carros cada vez mais acessíveis com tecnologias cada vez mais modernas. Prazer receber vocês aqui. Bom trabalho e boa sorte. Vai ter muito trabalho, porque inovação puxa mais inovação, não é isso? Sem dúvida, estamos prontos para isso. Prazer, Fábio. Obrigado, Guto. Recebemos aqui o Fábio Rua, que é o vice-presidente da General Motors para a América do Sul. Daqui a pouquinho voltamos aqui do Congresso Internacional de Inovação da Indústria. Até já.